Deus, graça e paz, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, antes de iniciar esse vídeo, agradecer a Deus, irmãos, porque eu estava muito ruim mesmo, mal. E eu recebi hoje pela manhã uma nossa caríssima irmã, que eu tenho um grande respeito, que as pessoas que estão aqui no número no meu WhatsApp, que eu aceito, que vêm, que mandam o número, eu tenho como meus irmãos, e sei que estão cooperando conosco. Então ela fez uma pergunta e depois aquela pergunta me deu ânimo, consegui me levantar, aquela tristeza foi embora. E qual é a pergunta, irmãos? É uma pergunta até um tanto importante devido a algumas coisas que nós temos visto, irmãos, principalmente nesses últimos tempos em a qual o nome do Senhor Jesus Cristo tem sido perseguido e odiado, né? Eu digo isso porque tem lugares, irmãos, que não aceitam o Evangelho, não aceitam que se pregue Jesus Cristo. Até mesmo em denominações tradicionais, já quase se pouco fala em Jesus Cristo, devido a um Evangelho corrompido e manipulado pelo ser humano para pregar a prosperidade, para pregar coisas que o sistema quer que pregue. E eu sempre serei contra esse sistema, porque esse sistema é corrupto e maligno. Aquele que deixa Jesus Cristo, irmãos, para pregar outras coisas, tem que tomar cuidado. Jesus Cristo é um nome transliterado. Transliterar não quer dizer traduzir. Transliterar é fazer com que o nome contenha o mesmo significado dentro da língua, porque, logicamente, se você vai para um país que fala outro idioma, algumas letras podem não existir no alfabeto. E essas letras podem compor o seu nome. Por exemplo, Yeshua. Não existe o J no hebraico. Como é que nós chamamos Jesus? Eu já vou explicar. Assim como também não tem A, E, I, O, U. Como é que muitos falam Yao? Né? Vocês estão entendendo? Então, Yao é um nome muito sagrado, irmãos, que nós temos que ter respeito. Eu nem gosto de pronunciar, não é que eu não gosto, eu sinto temor. Tem pessoas que falam aqui na internet como se fosse uma coisa normal. Esqueceram dos 10 mandamentos, infelizmente não estão seguindo os mandamentos divinos do nosso Deus, o Eterno. Depois falarei sobre isso. Vamos dar início então em nome de Yeshua HaMashiach, a respeito da transliteração do nome. A origem hebraica, irmãos, do nome de Jesus, ele tem uma origem, né? Ele tem suas raízes no nome hebraico Yehoshua, que significa Yahvé é a salvação. Ele está enraizado, está entendendo, irmãos? O Deus salva. Esse nome também foi comumente abreviado durante os tempos. Foi abreviado para Yeshua, durante o período do Segundo Templo. Não foi romanos, como muitos dizem, não foi nada disso, irmão. Foi durante o período do Segundo Templo, de 500 antes de Cristo até 70 depois de Cristo, quando Tito invadiu e destruiu a cidade de Jerusalém. Enfim, tinha que se cumprir algumas coisas, algumas profecias que já o Senhor Jesus mesmo disse que não passaria aquela geração. E realmente não passou, houve a destruição de Jerusalém. E muitos também dizem que o Senhor já veio porque cumpriu tudo. Não é bem assim. Você tem que entender que a profecia, ela não é gradualmente assim, não segue uma sequência. A profecia, ela se cumpre no momento que Deus quer que ela se cumpra. Não é no momento que você acha. Nós aqui não temos achismo, nós aqui estudamos para passar para vocês informações concretas, ok? A transliteração depois para o grego, devido à língua grega não se adaptar, não haver uma adaptação, entendeu, irmãos, para falar em Yeshua, que era um nome hebraico, então houve uma transliteração para o grego. E para que vocês saibam, as escrituras que estavam no hebraico, muitas delas não foram traduzidas direto do hebraico. Houve uma tradução
que eu já vou falar para vocês. Foi do hebraico indireta, mas para o grego. Eu vou explicar para vocês isso, tá? Para vocês entenderem. A origem, a transliteração para o grego, irmãos, quando os textos hebraicos foram traduzidos para o grego, foi na Septuaginta. Por que Septuaginta? Porque o imperador da Grécia, ou dominador, imperador, ele pediu para 70 rabinos, ou escribas, que eram aptos na língua judaica. E eles foram colocados cada um em uma sala, e cada um com pergaminhos, e eles traduziram, então, e depois foi feita uma conferência, e não houve nenhum erro, todas foram iguais umas às outras. E é esta Bíblia que nós atualmente usamos, que logicamente, muitas das vezes as palavras têm que ser adaptadas, porque senão nós não entenderíamos o texto, ok? Então em grego foi traduzido, melhor, foi transliterado, perdão, foi traduzido os textos hebraicos, né, para o grego, que foi a Septuaginta, que era a língua que era usada como o inglês. Você pode falar português, mas em todo lugar do mundo que você vai, você pode falar inglês, que tem alguém que vai entender você. Tá entendendo, irmãos? Se tornou uma língua única, universal, né? Yeshua foi transliterado como Iesus para o grego. Transliterado. Não foi nenhum papa, não foi ninguém, como muitos falam. Não foi nada disso, irmãos. Isso aí é um pouco de conversa, entende, irmãos? Quando os textos hebraicos foram traduzidos, logo em seguida traduzidos para o grego, quem traduziu esse nome para o grego? Foi os rabinos que estavam lá na Septuaginta. Entendeu, irmãos? Foi os próprios rabinos, os próprios judeus, rabinos judaizantes, rabinos judeus, que traduziram. Certo, irmãos? E eles que colocaram Yeshua. E eles que de Yeshua traduziram para Jesus. Por quê? Porque o nome não perdeu o significado. Porque o significado de Yeshua quer dizer Yahvé salva. Certo, irmão? Jesus é como se fosse um nome, como se fosse, não, é um nome que também para nós significa Yahvé salva. Você está entendendo, irmão? Mas primeiro ele foi para o grego, porque era a língua que se falava na época. Não era o hebraico que se falava em outras nações. O evangelho tinha que ser pregado no grego. Como é que eu ia chegar na Grécia e pregar o evangelho em hebraico? Ninguém ia me entender, irmãos. Como é que Paulo chegou em Coríntios e ia pregar o evangelho na língua hebraica ou na aramaica? Jamais. Ele pregou em grego, porque era a língua que todos sabiam falar, a maioria. Entendeu, irmãos? E Yeshua passou para ser, então, Yeshua foi transliterado para Jesus, o hebraico, Yeshua. Então o SH foi substituído pelo S, certo, irmãos? E que o S é final e foi adicionado para conformidade com as convenções gramaticais gregas. Eu vou explicar isso para vocês o que é isso. A transliteração depois para o latim foi o nome grego Iesus, foi posteriormente transliterado para o latim como Jesus. No latim, a letra I pode funcionar como uma consoante ou uma vogal, de forma J. Tá entendendo, irmãos? E esta então começou a ser usada como uma consoante definitiva a partir da Idade Média, evoluindo para a forma de Jesus que conhecemos hoje. Então, segue o meu raciocínio. Até os cristãos, os apóstolos na antiguidade, quando estavam pregando na Grécia, eles chamavam Jesus de Jesus. Automaticamente, se foi para o grego e do grego para o latim, tinha que haver uma transformação, uma transliteração, senão o nome não teria o mesmo significado, irmãos. Você tem que estudar, não só estudar parcialmente, mas estudar a linguística, para que você entenda que o nome de Jesus é uma forma latina de falar
uma forma latina de nós falar Yeshua, entendeu? Que passou por várias fases de transliteração através do grego, do latim, antes de estabelecer-se na forma que conhecemos hoje. Você pode me dizer, mas então, como é que é isso aí? Os apóstolos eram judeus. Eram judeus, mas eles pregaram só em Jerusalém, só na Judéia? Paulo não pregou, Paulo pregou em Coríntios. Como é que você acha que Paulo falava em Coríntios? Yeshua? Eles não iam entender. É uma língua que era outra língua, irmãos. Você vai nos Estados Unidos, você se chama João, ok? Você sempre vai se chamar João, não vai mudar. Porém, o nome que significa João nos Estados Unidos é John. Você chama Paulo, para você entender bem. Você pode ser chamado Paulo lá, mas eles vão ter dificuldade de pronunciar o seu nome. Se você quiser, eles pode dizer para eles te chamar de Paul, ou de Paul. Paul é Paulo. Pedro, você se chama Pedro. Você vai para os Estados Unidos, você não vai ser chamado Pedro. Você até pode exigir, não, meu nome é Pedro. Eles vão falar esse Pedro, é difícil para eles, eles estão acostumados com outra linguística. Eles vão chamar você de Peter ou de Peter, dependendo do lugar. Está entendendo, irmão? Então, é isso que nós temos que entender, que o nome de Jesus Cristo, ele é usado por causa do significado. Porque o que significa Cristo? Você sabe? Aquele que é ungido de Deus. Então, Yeshua é o remidor, aquele que veio para salvar, certo? Então, Jesus é o remidor, aquele que veio para salvar. Christos quer dizer ungido de Deus. A palavra Christos, em grego, quer dizer ungido de Deus. A palavra Jesus, ou Jesus, é a mesma coisa. Vamos falar agora do nosso português, da nossa linguística atual. Se você for para os Estados Unidos, como você vai chamar Jesus Cristo? Você vai chamar ele de Jesus Christ. Por quê? Você está falando inglês. Se você quiser falar Yeshua, não há problema. Porém, não dê problemas para aqueles que chamam de Jesus, porque eles estão crendo realmente que estão chamando a mesma pessoa, porque a literatura nos diz isso. Essas diferenças linguísticas, culturais, irmãos, elas fazem parte para nós de algo muito importante, porque nós não podemos perder a definição do nome. O que significa o nome? Vocês estão entendendo? O nome tem que ter um significado, tem que ter uma razão. Ali o Christus, ainda que Jesus é um nome adaptado, ou melhor, aproximado de Yeshua, para nós é Yeshua e Jesus é a mesma pessoa. Agora tem pessoas que querem criar problemas ao invés de ajudar nós que temos tanta coisa, irmão. Temos que preparar nossa alma. Aí vem criando polêmicas na internet, ao invés de ensinar as pessoas a seguirem o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Você quer saber? Compre uma Bíblia em grego. Pronto. Aprenda o grego e você vai ver que eu estou falando a verdade. Porque a primeira Bíblia traduzida, ela foi em grego, irmãos. Ok? Agora depois eu vou falar de Yao e depois do Taná, ok? Jesus Cristo te dá saúde. Yeshua te dá saúde. Yahoshua te dá saúde. É a mesma coisa, irmãos. O que você está tendo no teu coração agora é um sentimento que você está falando com o Filho do Eterno, do Adonai. Porque eu não vou falar Yao. Eu vou respeitar. Um filho te chama de pai. Imagine se o filho chamasse você, eu me chamo Raul. Imagine eu ensinar meu filho a me chamar de Raul. Ô Raul, vem aqui. O que você diria dele? Nossa, que menino mal educado, não é? Está chamando o pai dele assim de Raul. Medite nisso, irmãos, antes de você falar coisas que você não sabe. O que eu estou falando, eu aprendi. Não aprendi sozinho, eu não sou professor. Você quer saber mais? Entre no canal Ensinando Sião e procure lá um rabino Shulam. Você coloca lá Shulam falando de Yeshua. Você vai ver que ele também fala de Jesus Cristo, ok? E ele nasceu em Jerusalém,
estudou para o rabinato, uma pessoa muito influente dentro do judaísmo, porém do messianismo. Ele creu em Jesus Cristo, lendo a Bíblia, lendo a Nova Aliança. Ele fala grego também. Eu não sei se ele leu em grego ou se leu na língua hebraica, que também já tem. Inclusive eu tenho uma ali, tá? Então o que eu estou falando com precisão. Eu não estou tirando de nenhuma informação de fundo de quintal. Eu estou tirando de uma fonte, porque quando eu busco alguma informação, eu não vou no Google, irmãos. Você pode perguntar muitas coisas no Google e podem vir informações erradas. Você tem que saber a fonte correta. Ontem mesmo, eu fui procurar saber uma informação no Google, na internet. Uma dizia uma coisa, outra dizia outra. Então o que eu faço? Quando eu vou postar um vídeo, falou alguma coisa de uma denominação, eu vou atrás, investigar. Enquanto eu não descobrir, eu não posto. Agora, se eu descobrir, eu posto. Porque senão eu fico sendo com descrédito. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Espero que todos tenham entendido. Yeshua, Jesus, Yahoshua, Iau é um nome muito sagrado. Eu vou explicar depois por quê que não é bom ficar pronunciando esse nome. Tá bom, irmãos? Vou explicar para os irmãos. Tem muita gente falando aí como se fosse uma... Iau. Olha, irmão, toma cuidado, respeita esse nome. A nossa boca não é digna. A minha boca, nem a tua, não é digna de pronunciar assim. Se os judeus, que são pessoas que viviam naquela época, antes mesmo do messianismo, debaixo das mãos do Eterno, essa é a verdade, Deus era com eles e eles vão se salvar, porque está escrito, lê lá em 1 Romanos, eles não falam, você que é brasileiro, que é de outra nação, que nunca foi em Israel, está falando aí toda hora. Medite, irmãos. Deus abençoe e vou para o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, ou Yahoshua HaMashiach. Tá bom? Deus abençoe a todos.